Hoje eu quero falar sobre o profeta que foi morar numa caverna. Está lá, em 1 Reis capítulo 19. Você pode abrir aí, 1 Reis 19. Na verdade, esse profeta que foi morar numa caverna, a história dele vem de 1 Reis 16 até 1 Reis 19. E esse profeta, ele foi morar numa caverna. E você pergunta, por que ele foi morar numa caverna? É porque caverna também aqui é essa metáfora de uma fase da vida que todos nós vamos passar, ou estamos passando, e se nós já passamos por isso, nós vamos passar de novo, não tem jeito. E eu chamaria essa metáfora da caverna de dia mau. O dia mau. Essa caverna também é a metáfora de lugares indesejados. Esses lugares indesejados, inclusive, tem o seu irmão gêmeo, que é o dia mau. Então esse lugar indesejado que Elias estava, esse profeta que foi morar na caverna, eu já falei o nome dele agora. E a vida tem disso, gente. A vida tem desse seguir o curso. Ela segue esse curso e de vez em quando a gente se dá conta que está nesse lugar que a gente não gostaria de estar. Esse lugar indesejado. Quer ver um exemplo disso? O caso de Noé é um exemplo disso. Deus falou que ia chover, Noé faz uma arca. Engraçado que esse é um lugar indesejado provocado pelo próprio Deus, né? Ninguém quer estar na arca, pô. Na arca tem um monte de bicho brigando, tem cheiro ruim e tal. Mas Noé olhou para aquele lugar que ele próprio construiu indesejado e olhou para fora e falou: entre a morte e o lugar indesejado, eu fico com o lugar indesejado. E a gente percebe que existem lugares indesejados que o próprio Deus coloca a gente está chamando de maldição aquilo que é bênção para a gente. Eu não queria estar do lado de fora. Existe também o caso, por exemplo, de José. José foi para um lugar indesejado. Seus irmãos venderam José porque tinham um ciúme dele, e ele foi para a casa do oficial lá do Egito, e a esposa deu em cima de José e mentiu para o seu marido, e José foi levado para a prisão. Prisão, lugar indesejado, demais. E era nessa prisão que a gente sabe que começa a história que vai levando José a viver tudo aquilo que Deus tinha colocado ele como sonho. Mas está lá, é um lugar indesejado, e um lugar indesejado que o próprio Deus trilhou para ele estar. E talvez o pior desses caras de lugar indesejado se chama Paulo, o apóstolo Paulo o apóstolo. Paulo o apóstolo foi mudado, transformado pelo Senhor no caminho de Damasco, e ele, depois de ser levado para esse lugar para ser ministrado por aquele que daria a visão para ele de novo, aquele que o discipularia primeiro, e daí ele tem os seus olhos abertos, e ele, a partir dali, começa a ser servo do Senhor, mas ele tem uma trajetória de lugares indesejados. Talvez o pior lugar indesejado que ele esteve, o pior não, mas um dos piores, eu destacaria dois. Um deles foi descendo numa cesta, na muralha de Damasco. Ele descia numa cesta porque tinham judeus do outro lado, que estavam na diáspora, que queriam matá-lo, e a autoridade daquela cidade também queria matá-lo. Vamos descer ele na cesta. Ninguém quer estar numa cesta fugindo, gente. Um lugar indesejado. A trajetória de Paulo não termina aí. Quantos lugares indesejados Paulo esteve? Na prisão, Paulo esteve, lugar indesejado. Ele esteve numa ilha por causa de um naufrágio, lugar indesejado. Quantos lugares indesejados, e mais que lugar indesejado, que geram um dia mau. Não só grandes homens de Deus, personagens da palavra de Deus, vira e mexe, estavam nesses lugares e viviam esse dia mau. E com Elias, que é esse profeta que foi morar na caverna, nesse lugar indesejado, também não foi diferente. A história de Elias, ela começa por causa de uma mulher, a mulher do rei de Israel, Jezabel. Jezabel, a gente sabe muito bem quem foi. Jezabel não era uma judia, era uma princesa, uma rainha que Acabe, o seu marido, que era rei de Israel, casou como uma relação política, e Jezabel foi horrível, junto com Acabe, um dos piores. Acabe foi o pior rei de Israel, talvez. Jezabel foi personalizada como a tipificação do mal, o próprio Satanás. Em Apocalipse fala sobre isso, a grande Jezabel.
E Jezabel foi sinônimo, era sinônimo e até hoje. Ô Jezabel, ninguém quer ser chamado de Jezabel, até hoje é coisa ruim. Por quê? A gente vai entender a história. Acabe, um rei frouxo, que trouxe a sua mulher, e a sua mulher adorava deuses pagãos. Ela mandava em casa inclusive em quem adorar. Sim, Acabe, o rei de Israel, o rei do povo de Deus, se rende aos deuses de Jezabel. Quem são eles? Mais especificamente, eles começam a idolatrar Baal. Baal entra em Israel, um sincretismo absurdo, gente que começou a adorar outros deuses, e mais especificamente quem trouxe esses deuses foi Jezabel. Quem trouxe esses deuses para dentro de Israel foi Jezabel. E a Baal tinha uma particularidade. A particularidade de Baal é que ele era o deus da tempestade, da água, vamos dizer assim. Era um deus animista, né? Assim, tinha a ver com natureza. E o deus Baal da tempestade tem muito a ver com a história que vai seguir. Por quê? Diante dessa realidade ruim, dessa realidade catastrófica, desse buraco moral, social e espiritual que Israel estava, se levanta esse profeta chamado Elias. Elias bota o dedo na cara de Acabe e fala assim: cara, tu tem que consertar a tua vida. Fala para Acabe, fala para Israel, profetiza um monte de coisa rígida, áspera, azeda, e a ponto de que Elias fala assim: não tem jeito, eu estou praticamente sozinho aqui. Inclusive ele vai reclamar depois isso com Deus. Até que um dia Elias manda chamar os 450, a gente conhece a história, lá no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal. Junto com os profetas de Baal ainda tinham mais 400 profetas de outros deuses. E ali eles travam uma batalha épica, uma batalha bem tribal, assim, de relação das divindades. O Deus Todo-Poderoso, Yahvé, e do outro lado tinha Baal e os seus asseclas. E a batalha, o povo estava todo lá, centenas de profetas lá, de outros deuses. E Elias, cheio de poder de Deus, falou o seguinte: nós vamos matar o sacrifício, fazer um altar, e vocês podem começar, clamem ao Deus Baal, clamem ao Deus de vocês. E se o Deus de vocês responder, ok, ele vai queimar o altar, ele vai queimar o sacrifício. E eles começaram a clamar por Baal, clamar pelo Deus dele, e nada acontecia. Elias começou a brincar com os caras: ih, diante de você não está escutando não? Que papo é esse? Vocês não são de nada. E começou a fazer chacota. Até que em um determinado momento, Elias toma a palavra e ele começa a clamar pelo Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Mas ele faz algo que para mim é mais impressionante, e são os símbolos que os textos vai colocando, que inclusive vão nos dando pistas a respeito do que Deus está falando com a gente aqui hoje. Elias, antes de orar ao Senhor para pedir para que o altar fosse consumido, Deus mandasse fogo do céu e consumisse aquela oferta, Elias pede para colocar água sobre a oferta, e coloca água. Veja, Baal, o Deus do quê? Da tempestade, Deus da água. E Elias pede para colocar água, dizendo o seguinte: você vai ver o que vai acontecer com o Baal de vocês. Coloca água e Deus vem e manda fogo, dizendo assim: o nosso Deus está acima de qualquer Deus, de qualquer potestade. O nosso Deus está acima de tudo, Ele tem todo o poder. Coisa linda, coisa linda. Mas a história não termina aí. A história acaba e Jezabel fica sabendo a respeito daquilo. Elias manda matar os profetas de Baal e os 400 outros profetas de outros deuses. E Jezabel manda um recado para Elias: olha só, Elias, você não vai ver o dia de amanhã pelo que aconteceu. A mesma coisa que você fez com os meus profetas vai acontecer amanhã com você. Você vai morrer. Aí então chegamos no capítulo 19 do texto, e a gente vai começar a entender aqui sobre o dia mau do profeta que foi morar na caverna.
No versículo 3 do capítulo 19, diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Você vê, um homem de Deus que derrotou 800 profetas, 800 e tantos profetas, agora estava com medo de uma mulher. E ele teve medo, a verdade é essa. O dia mau ele chega, até para os poderosos, até para os homens de Deus, os ungidões. Aqui, e Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E ele ora a partir dali. Veja, de uma vitória retumbante no dia anterior, no próximo dia ele ora pedindo a sua morte. Falou: Deus, é melhor que eu morra, porque o exército vai vir aqui e vai acabar comigo, é melhor que eu morra. E aí, Deus faz algo tão bonito, porque depois da oração, Deus faz com que Elias adormeça, e quando ele acorda, Elias acorda, e ali está, sobre a sua frente, alimento suficiente para ele se alimentar. É como se Deus falasse assim: mesmo no seu dia de que você deseja a morte, eu ainda tenho uma mesa preparada para você. Olha que bonito isso aqui. Então vem a palavra de Deus no versículo 7, explicando tudo. Olha o que diz aí: o anjo do Senhor tocou nele. Nele quem? Em Elias, o profeta que foi morar na caverna, e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ou seja, ele viajou até esse lugar chamado Horebe. 40 dias aqui é um ciclo perfeito, um ciclo completo. A mesma coisa foram 40 anos no deserto, 40 dias de jejum. O que ele está falando aqui é que ele viajou, ele completou um ciclo para chegar nessa nova fase da vida. E o capítulo 19, versículo 9 diz que em Horebe, Elias entra numa caverna. E quando ele entrou nessa caverna, ele entrou onde? No seu lugar indesejado. Elias entra no seu lugar indesejado e ora de novo pedindo para morrer. Ou seja, o lugar indesejado vem de mãos dadas com o dia mau. Elias estava no dia mau. Ele ora pedindo para morrer. E aqui eu vou me fixar no que eu vou ler agora. E eu trouxe todo esse panorama para chegar nessa frase. Deus responde de dentro da caverna, de dentro do dia mau, de dentro do lugar indesejado, responde para Elias assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Vou repetir: Elias, o que você está fazendo aqui? E o texto continua. Verso 10, Elias responde: Senhor, eu tenho sido muito zeloso, eu tenho feito tudo que o Senhor mandou. Agora, já mataram todos os profetas, Jezabel acabou com tudo, e eu sou o último. Jezabel matou o resto, eu sou o único que não se dobrou a Baal. Mas Deus disse para ele assim: levante-se. Ops, nada disso. Olha o que Deus fala: volte pelo caminho por onde você veio, vá a Damasco, lá você vai ungir outro rei. Ou seja, você vai abrir um novo ciclo, um ciclo com propósito. Você vai ungir outro rei, e você vai descobrir que a percepção que você tem da realidade no seu dia mau, a percepção que você tem da realidade no seu lugar indesejado, é uma percepção mentirosa. Não que você queira que a mentira tome conta de você, mas o dia mau te leva lá. As lentes que você veste são lentes que não te fazem enxergar a realidade, porque existem ainda 7.000 homens que não se curvaram. Vê se isso não acontece com a gente. Tá tudo ruim, tá mesmo? Vê se isso acontece com a gente. E fulano de tal não gosta de mim. Será que não gosta de você mesmo, ou ele está passando por algum problema? Não tem jeito. O dia mau, o lugar indesejado, muda, deforma a percepção a respeito da verdade sobre a realidade. Existem 7.000 que não se curvaram. Volte, disse o Senhor, volte para ungir um novo rei, porque a história não acabou, Elias. Ei, Elias, a história não acabou. E não pensa que a história saiu da minha mão. A história não saiu da minha mão, Elias. Não é Acabe que está conduzindo a história, não é Jezabel que está conduzindo a história. A sua vida não está nas mãos de Acabe, não está nas mãos de Jezabel. A sua vida está nas minhas mãos, diz o Senhor. Que lindo isso aqui, que maravilha isso aqui.
um Deus que vai no lugar indesejado, muda a percepção a respeito da realidade e mostra que a realidade não está indo ladeira abaixo, Ele continua no controle. Uau! Essa é a história. Essa é a história do profeta que foi morar numa caverna. Essa é a história do profeta que foi morar num lugar indesejado e passa pelo dia mau. Não tem jeito, gente. O dia mau, ele chega para todo mundo. As cavernas existenciais nos assolam e estão à nossa espreita. Não tem jeito, uma hora elas chegam. Se você não está passando por ela hoje, ou você já passou, ou você vai passar. Não tem jeito, o dia mau chega. Mas ao ler esse texto, me salta uma expressão. E assim, esse pano de fundo a respeito do dia mau me leva só apenas a acender luz a respeito de uma afirmação do próprio Deus. Na verdade, é a primeira grande afirmação de Deus. Ele chega dentro da sua caverna e ele escuta do seu dia mau, do seu lugar indesejado, e ele escuta a voz de Deus. E a primeira coisa que ele escuta da boca de Deus é: Ei, Elias, o que você está fazendo aqui? E sem dúvidas, essa hoje é a voz de Deus para muita gente, muito Elias aqui que está no seu dia mau, que está no seu lugar indesejado. Ei, Elias, o que você está fazendo aqui? Essa pergunta traz consigo uma informação, traz consigo tanta informação e principalmente princípios que nos fazem sair desse dia mau, ou passá-lo do jeito que tem que passar. E eu queria te perguntar hoje, assim, a pergunta que esse texto faz é: o que nós temos que fazer para passarmos pelo dia mau? Porque ele chega. Em primeiro lugar, ei, Elias, o que você está fazendo aqui? O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, o texto nos ensina que não conseguimos passar pelo dia mau sem gerar propósito. Vou repetir: não conseguimos passar pelo dia mau sem gerar propósito. Olha a pergunta de Deus: Elias, está no dia mau? Tá. Então me diz, o que você está fazendo? Ou mais ou menos assim, qual é o propósito da tua caverna, Elias? Ei, Elias, qual é a finalidade da sua caverna? Ei, Elias, quais são os porquês da sua caverna? Ei, o que nos sustenta no dia mau é o propósito. Salomão, uma das pessoas mais sábias da história, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que talvez é o capítulo mais badalado de Eclesiastes, ele fala algo que nos faz sempre lançar luz ao tempo, mas nós esquecemos do propósito. Olha aqui, ó: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Daí ele começa a falar, e o texto nos leva em direção ao templo, e a gente esquece que existe um tempo para cada propósito. Agora, o holofote do texto foi: há tempo de morrer, tempo de viver, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de edificar, tempo de derrubar. E ele começa a falar sobre tempo. A gente sabe quando ele está falando aqui, o texto de Eclesiastes está falando sobre ciclo. Há ciclo certo para cada propósito. Ou seja, é o ciclo de morrer, o ciclo de viver, o ciclo de plantar e o ciclo de colher, o ciclo de edificar e o ciclo de derrubar. Só que quando a gente fala sobre tempo aqui, a gente esquece que existe uma ordem. Para mim o certo seria o seguinte: já que existe um ciclo, o ciclo acontece para a gente gerar propósito. Não é o que o texto está falando. Olha o que o texto fala: há tempo certo para cada propósito. Ou seja, o propósito é estabelecido para vivermos o ciclo. E esse é um erro muito grande que a gente comete. A gente rompe um novo ciclo sem um propósito estabelecido. A gente começa um novo ciclo sem um propósito estabelecido. De acordo com o texto, o propósito vem antes do ciclo e nunca o contrário. Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. É impossível passarmos por ciclos sem antes inaugurarmos o propósito. Ou seja, eu gero propósito para inaugurar um novo ciclo. A ordem invertida é inclusive a geração do próprio dia mau. O próprio dia mau. Por exemplo, talvez tem gente aqui, ou você tenha aceitado, sabe, aquele emprego só porque o salário parece bom,
só porque as coisas vão melhorar financeiramente, ou porque todo mundo dizia que era a oportunidade imperdível, cara. Você tem que ir, olha o dinheirão que você vai ganhar, aí você acabou, olha aí a oportunidade, é um ciclo novo, é um tempo novo, mas lá no fundo, você sabia que aquilo não tinha nada a ver com o que Deus plantou no seu coração, e você entrou num ciclo profissional, sem gerar o propósito certo, sem perguntar, Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, é isso que o Senhor tem para mim agora? E hoje, o que acontece? Eu me sinto preso. E hoje o que acontece? Eu tenho insatisfação. E hoje o que acontece? Eu tenho cansaço. E o trabalho que era para ser bênção, virou desgaste, virou enfado, virou cansaço. A proposta do texto bíblico é clara: gere propósito para inaugurar um novo ciclo, não faça o contrário. Não aceite apenas a porta que se abre, pergunte se ela leva para o lugar que Deus te preparou. O problema é que nós valorizamos as portas abertas, mas esquecemos de valorizar as fechadas. Eu nunca vi ninguém vindo aqui, eu quero dar um testemunho. Gente, eu queria agradecer porque eu estou desempregado. De repente o melhor lugar que você pode estar é no desemprego, porque o lugar onde você estava te levando para longe do propósito de Deus. As portas abertas por Deus são tão bênçãos quanto as portas fechadas por Ele. Só que a gente valoriza o glamour, a fama. Gente, Deus constrói, levando profetas à caverna. É assim que Deus constrói. Eu falo com você aqui, talvez que tenha ingressado em um relacionamento por carência, sem gerar o propósito certo que Deus tem para você, e por causa disso não avaliou as escolhas pelo crivo certo, ignorou os sinais, silenciou alertas e se deixou guiar pelas emoções. E hoje sabe o que sobrou? Sobrou talvez frustração, ferida, sabe, uma sensação de que não era para ter sido assim. Gente, a palavra nos ensina: gere propósito para inaugurar um novo ciclo. Deus não quer que você entre no relacionamento só para não se sentir sozinho. Ele quer que você entre com propósito, clareza, direção. No nome de Jesus, o Senhor te fala hoje: não fique num ciclo se ele não te gera propósito. Gente, tem lugar que parece abrigo, mas só te esconde do que você nasceu para viver. Tem lugar que parece proteção, mas só te leva para longe do Deus que está presente e te tem algo para fazer através de você. Tem rotina que veste segurança, mas por dentro é prisão. Não é o fato que não está doendo que o negócio é certo. Eu fico engraçado, não sentir no coração. Gente, enganoso é o coração do homem. Você conseguiu averiguar os fatos? Você conseguiu ver se de fato é o que Deus quer para a tua vida? Você conseguiu ver se isso tem a ver com o propósito macro da sua vida? Não, é ganhar dinheiro, você vai se estrepar. Não, é para eu não ter carinho, vai se estrepar. Não, é para eu começar. Isso tudo é bom, ganhar dinheiro é bom, casar é bom, mas qual é o propósito nisso tudo? Não faça pelo que fica, faça pelo que é eterno. Deus não une pessoas, Deus une propósitos, são propósitos. Só que antes nós precisamos entender qual é o propósito. Qual é o propósito? Talvez você sabe que lá no fundo, isso que você vive não carrega o sentido, não carrega o propósito certo. Você está até presente de corpo nesse novo ciclo, mas está ausente na alma. Deus te quer girando em círculos, muitas vezes para ir, não te quer girando em círculos. Deus te quer indo em direção ao que Ele prometeu para você, para que você possa florescer. E é para isso, gente, é preciso coragem. Porque começar um novo ciclo traz consigo um luto do ciclo anterior. Todo novo ciclo tem um luto e um nascimento juntos. Muitas vezes nós não vivemos um novo ciclo com o propósito certo, porque nós somos apegados ao ciclo anterior. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio para você. Nada na vida é estático, é para sempre. Tudo é processo. Tudo vai acontecendo, e se a gente não conseguir desapegar, inclusive dos grandes museus, para vivermos uma nova fase com Deus, a gente não vai viver o que Deus traz para a gente como renovação de alegria. Eu me lembro de Noé.
Noé é um claro exemplo disso. Noé construiu algo de Deus para ele, de Deus para a sua família, de Deus para a sua história. Ele construiu uma arca. Aquela história gerou salvação para ele, gerou salvação para a sua família, gerou salvação para a humanidade. Ele ficou um tempão com aquele barcão lá e choveu, até que tudo começou a baixar. E depois que baixou, chegou uma hora que a porta abriu. Noé olhou para trás, aqui estava a arca, aqui estava a representação de Deus, aqui estavam as promessas de Deus, aqui estava um ciclo que foi vitorioso, porque gerou vida, aqui estava tudo. Um dia Deus abriu a porta da arca e falou assim: Noé, vai. Mas como? Se fosse eu, sabe o que eu faria? Pintaria de preto, botava umas luzes, chamava de Arca Church. Sabe por quê? Nós somos fiéis a ciclos, sendo que Deus muitas vezes nos empurra para longe dele, com um propósito certo, e a gente é fiel a um museu. Pode ter dado certo, gente, mas tem uma hora que é: muito obrigado, vamos embora. É difícil, né? É difícil, sabe? Não tem jeito, gente, é preciso coragem. É preciso coragem para sair de onde não há vida. Coragem, inclusive, para não se contentar com vazio. Propósito é onde Deus mora, e onde Ele não habita, você também não deveria morar. A nuvem mudou no deserto. Para onde eu vou? Vou para a nuvem. Nós vamos seguir nuvem, gente. A nuvem mudou, vocês lembram disso? Que representava a presença de Deus, a proteção de Deus para o povo de Israel no deserto. Então a nuvem mudou, o que eu faço? Eu vou embora. Aí os caras lá do deserto, bom mesmo era no Egito, a cebola do Egito era maravilhosa. Aquele povo nenhum entrou na promessa de Deus, sabe por quê? Ficaram agarrados ao ciclo anterior. Também tinha a desobediência, tinha um monte de coisa. Gente, se a nuvem movimentou, e eu falo isso com o meu coração difícil, que eu sou ruim de largar as arcas. Você não tem noção de como eu sou ruim. Eu gosto do lugar, eu sou apegado às pessoas, mas tem uma hora que a nuvem anda, e quando a nuvem anda, sabe o que a gente faz? Caramba, eu estou muito agradecido, mas existe um novo propósito. Quando a nuvem anda, não anda um ciclo, anda um propósito, e quando o propósito anda, é passo meu estabelecer. Agora é o meu momento de me movimentar para um novo tempo. É difícil, né? Sabe por quê? Porque a gente espera um ciclo se estabelecer para depois colocar um propósito. Não faça isso. Se o propósito está mudando, mude o tempo, se não fique. Mas não seja fiel às arcas, aos projetos que deram certo, às realizações que Deus estava nele, mas Deus andou, e qual é o problema? Propósito é onde Deus mora, e onde Ele não habita, você também não deveria estar. Então saia, enquanto há tempo. Tem muita gente hoje aqui que vive o dia mal, porque resolveu ser o agente da sua dor. Tem muita gente aqui hoje que está numa caverna, porque resolveu entrar num projeto sem o propósito que Deus estabeleceu. Ainda tem tempo, sai desse ciclo. Eu estou falando com alguém aqui, por exemplo, que está num relacionamento tóxico. Está namorando com o cara, está namorando com a menina, já existem sinais, e você continua lá, por carência. Eu estou falando com você aqui hoje, que está num trabalho, que Deus já pediu para você largar um tempão, mas como que vai ser o meu sustento, como é que vai ser as coisas? Meu querido, você está fugindo do que Deus tem para você, então foge. Não deixe seu coração, que é enganoso, ditar o caminho. Quem dita o nosso caminho é o Senhor. O propósito mudou, o ciclo muda. Acabou. Pessoal, para você hoje, no nome de Jesus, saia desse lugar de um novo ciclo sem um propósito. Você está num ciclo, não tem propósito? Volte. Mas também, com certeza, os dias maus são forjados porque ciclos vêm antes de propósito. Mas também tem um outro caso, não tem como enganar, e a gente sabe muito bem disso. Talvez o seu caso seja que um novo ciclo irrompeu na sua vida, sem você ter tempo para estabelecer propósito. Um luto, um desemprego, um relacionamento que acabou. Muitas vezes quem bate a nossa porta é o dia mau, não é a gente que vai em direção a ele. Ei, abriu a porta, cheguei, e aquilo que era colorido começa a ser tomado por nuvens negras.
e muda totalmente a realidade. Como fazer? O que fazer? O que fazer se, num primeiro lugar, eu sou agente do dia mal, porque eu apressei o novo ciclo sem um propósito estabelecido. No outro lugar, eu sou aquele que recebe o dia mal sem poder fazer nada. E o que fazer quando o dia mal bate a nossa porta, gente? Em segundo lugar, sobre propósito, diante do assombro da tragédia e do dia mal, é papel seu ser o agente da tua história, gerar propósito. Gere propósito. Pense comigo, se Deus falasse assim para Noé: o que você está fazendo aqui? Porque foi o que ele falou para Elias, lembra? Estou falando só em cima da mesma frase. Deus está estabelecendo propósito para Elias. Se Deus perguntasse para Noé assim: Noé, o que você está fazendo aqui, Noé? Eu não sei se Noé responderia, mas talvez ele responderia assim: ah, Deus, eu estou esperando parar de chover, estou esperando parar, não aguento mais esse lugar, eu não suporto isso aqui. Ah, mas Deus provavelmente diria para ele assim: Noé, você não consegue perceber? Eu estou aqui preservando você. Do lado de fora tem morte. Existe um propósito para você estar aqui na arca, é a sua própria vida. Eu estou aqui oferecendo a você um livramento. Esse lugar para você parece ser indesejado, mas saiba que nesse lugar eu estou dando o seu livramento. Eu estou guardando você, eu estou protegendo você. Percebe? O propósito sendo gerado no caos, o propósito de não morrer. O propósito de estabelecer a vontade de Deus para que pudesse salvar a humanidade. Propósito se gera no lugar indesejado. O que te faz passar pelo dia mal é propósito estabelecido. Sabe, gente, há muitos lugares desconfortáveis que talvez você possa estar. Na nossa vida existem muitos nos quais nós gostaríamos de ir embora rápido. Noé não queria ir embora, Noé não queria que aquela chuva baixasse, é óbvio que ele queria. Mas a gente mal sabe que nós estamos ali porque Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, Deus está nos dando livramento, Deus está nos poupando de dores, Deus está nos poupando de dissabores, Deus está nos poupando de sofrimentos maiores. Então, para muita gente aqui hoje não chame de sofrimento, não chame de arca e de prisão, de sofrimento ou de esquecimento de Deus, aquilo que é o Senhor te protegendo debaixo das suas asas. Deus esqueceu de mim, está te protegendo, cara. Está te protegendo. É porque diante do dia mal a gente não consegue prescrutar as situações, entender e olhar de cima a respeito dos movimentos. Deus consegue olhar de cima e Ele te fala: a história não saiu do meu controle. Então não chame de maldição aquilo que é minha proteção. Eu não sei, talvez, por exemplo, o que José falaria, responderia a Deus, quando estava naquela prisão. Mas eu imagino que poderia ser o seguinte: Deus falasse assim para ele: o que você está fazendo aqui, José? E se José dissesse: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou planejando minha fuga. Eu estou planejando, articulando ir embora daqui. Eu já interpretei o sonho do copeiro e do padeiro. Eles vão lembrar de mim. Daqui a pouco eu vou embora daqui. Olha, gente, quando a gente vai parar em lugar indesejado, a gente tem essa possibilidade de começar a articular para ir embora. A gente quer fazer isso, a gente não quer estar lá, querer mexer os pauzinhos, querer dar o nosso jeito, sabe? Querer resolver ao nosso modo, querer resolver do nosso tempo, querer sair do ciclo sem ter cumprido o propósito. Preste atenção nisso: querer sair do ciclo sem ter cumprido o propósito. Quando a gente aborta uma gestação que precisava de um tempo mais, ou quando a gente fica num ciclo, sendo que já era para tirar a gestação, muitas vezes a gente mata o que Deus está gerando na gente. Querer sair do ciclo onde é sem ter cumprido o propósito. Por exemplo, eu sou bom de interpretações, José falou. Talvez você fale: eu sou bom de conversa. Você fala: eu tenho network, eu sou o cara dos contatos, vou mexer uns pauzinhos aqui, vai dar tudo certo, sabe? Eu sou bom de relacionamento, eu vou sair dessa, eu sei como é. Mas olha, eu quero dizer para você hoje: tem lugar indesejado onde a nossa articulação não funciona e nem tem que funcionar. Tem lugar indesejável que a gente precisa se submeter a Ele. E provavelmente Deus diria a José assim: José, acalma, cara, descansa, cara,
Porque saber que eu sou Deus, sabe, descansa. Eu estou preparando para você, para te colocar diante do faraó. Eu vou tirar você daí, na hora certa, para você fazer o que eu quero que você faça. Ei! Aprenda a discernir o tempo para irromper um novo ciclo com propósito. Tem tempo e propósito para todas as coisas. Se o propósito existe, muitas vezes a gente faz do tempo ser primeiro antes do propósito chegar. Aprende. Teu lugar na prisão, que seja na prisão, lembra disso. José só pôde liderar o povo do Egito e do mundo contra a fome, porque ele foi ensinado na prisão a gerenciar a escassez. Vou repetir isso. Quando José estava na prisão, e ele foi colocado como líder dos prisioneiros, ele estava gerenciando ali, fulano, não tem suprimento para todo mundo, fulano, vamos dividir hoje aqui, já vamos guardar um pouquinho, vamos acertar. O que ele estava fazendo? Ele estava sabendo gerenciar o pouco. Quando o mundo passou pela fome, José estava lá, porque interpretou o sonho. Deus falou assim: você percebeu qual era o propósito lá da prisão? Você foi um grande gerenciador de escassez. Agora, o momento que o mundo vai passar de escassez, você é alçado como gerenciador de todo o Egito, para fazer a humanidade se livrar da fome. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. A gente precisa aprender a discernir os tempos. Eu fico pensando, por exemplo, do que Paulo responderia se Deus falasse assim: Paulo, o que é que você está fazendo aqui? Deus, estou fugindo, estou humilhado, estou envergonhado, nunca pensei em passar por isso na vida. Olha a minha história, olha o meu currículo, Deus. Sou fariseu, sou discípulo de Gamaliel, sou o cara aí, todo mundo da lei. Olha a minha história e olha onde eu estou. Olha o que eu fiz, o que o Senhor me fez. Eu estou no cesto, vim parar no cestinho. Eu estou fugindo, eu estou que nem bicho, eu estou humilhado, Deus. E Deus diria para ele: não, meu filho, você não está entendendo, você não está percebendo, existe uma trama minha, eu estou aqui com você, o que você está fazendo aqui? Eu estou te quebrantando, estou quebrando você, estou te moldando, estou te transformando, estou fazendo de você um instrumento mais dócil, mais maleável, uma boa ferramenta pronta para ser usado por mim, nas minhas mãos. Tanto é que depois Paulo, olhando a história de trás para frente, é fácil. Quando a gente olha isso aqui tudo construído, é fácil. Mas eu olhando de trás para frente, eu vi o quanto Deus gerou propósito em todo o problema que a gente teve. Mas na hora que estava passando, era ruim demais, era difícil demais. Mas Paulo fez essa leitura, olhando de trás para frente. Ele disse assim: tem um dia na minha vida, esse dia eu me lembro, e nesse dia eu me glorio. Sabe qual foi o dia? Quando eu desci no cestinho lá de Damasco. Foi naquele dia lá, foi quando eu aprendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha quebra, na minha fraqueza. E Paulo entendeu que quando a gente vai parar num lugar tão indesejado, porque perdeu o controle de tudo, para muita gente Deus está dizendo assim: ei, você está entendendo que tua vida está nas minhas mãos, cara? Você não tem controle dela, você precisa curvar a sua cerviz, você precisa entender que sou eu quem faço. Você está entendendo que você não dá cabo da sua vida sozinho? E é por isso que Paulo, depois de dizer: aquilo para mim é ganho, sabe, todos os meus títulos, nada disso, isso tudo eu considero como esterco, como perda, à frente da excelência de quem Deus é em mim, a excelência do próprio Cristo. Foi ali naquele cesto que ele foi quebrantado. E a história de Paulo continua, e é por isso que quando ele está num barquinho, por exemplo, a caminho de Roma, e ele se aproxima da tempestade, Deus pergunta para Paulo: ei Paulo, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou intercedendo por esse povo. Eu falei para esse povo aí, que esse povo não podia ir para a tempestade. Eles se obedeceram, o Senhor tinha falado comigo, então agora eu vou interceder. O que ele estava fazendo? Ele gerou propósito na desobediência do outro, mas ele gerou propósito para passar pelo dia mal. A história continua um pouquinho, o barco naufraga, eles param numa ilha. Deus pergunta para Paulo: ei Paulo, o que você está fazendo aqui? Paulo fala: eu estou aqui desesperado, náufrago, eu não tenho mais o que fazer de jeito nenhum. Paulo fala assim: eu estou plantando uma igreja. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou plantando uma igreja. Paulo, você gostaria de estar nessa ilha?
De jeito nenhum, claro que não, eu não gostaria de estar aqui. Mas então eu vou fazer o quê? Ficar reclamando? Vou ficar murmurando? Não, eu vou plantar uma igreja. Eu vou ter propósito eterno naquilo que parece a catástrofe. É isso, a vida funciona. Eu não estou falando apenas da parte teológica, eu estou falando da parte existencial, gente. Se nós não temos propósito no caos, nós não conseguimos passar por ele. Esquece Deus. Estou falando sobre a fenomenologia humana, sobre a existencialidade humana. Se nós não geramos propósito no que nós estamos fazendo, nós vamos entrar em depressão. Eu estou plantando uma igreja, Paulo falou, sabe por quê? Porque eu aprendi que naquele cestinho lá de Damasco, que eu fui descido, o poder de Deus se aperfeiçoa, é na minha fraqueza, então eu gero propósito. Pessoal, o dia mau vai chegar para todos, não tem jeito. Mas o propósito é o que te sustenta no seu dia mau. Gerar propósito, gente, é uma questão de sobrevivência. O que você está fazendo aqui? Perguntou Deus a Elias. E é a mesma pergunta que eu faço. Nesse ciclo que você está, no seu dia mau que você está, no momento mau que você está vivendo, qual é o propósito que você tem gerado? O que Deus tem colocado no seu coração para você servir? O que você tem oferecido a si, à vida e ao mundo em relação às inconsistências que você está vivendo? Não tem como, pessoal, passar pelas cavernas existenciais da vida antes de responder essa pergunta de Deus. Ei, o que você está fazendo aqui? Deus falando, qual é o propósito? Por que você está passando por isso? Para que você está passando por isso? Talvez eu estou falando aqui com algumas pessoas. Talvez você é mãe solo. Seu marido te deixou, sua família acabou, aquilo que era o teu sonho acabou, e quebrou tudo, e você acorda sozinha, faz café para a criança, arruma a lancheira da criança, e enquanto você faz café, você seca as suas lágrimas, e pensa assim, até quando isso vai parar, Deus? Mas hoje Deus sussurra para você, no seu ouvido, você não está só. Entenda algo, cada gesto que você está escrevendo, vai curar a história do teu filho. Gere propósito. Gere propósito. O que te sustenta no dia mau é o propósito. Talvez o seu caso aqui é um desemprego que persevera. Você tem um bom currículo, você coloca em tudo quanto é lugar, mas nada acontece. Silêncio é o que você escuta, porque o silêncio tem voz, e você começa a duvidar se ainda tem valor, se você ainda serve para alguma coisa. Mas talvez hoje Deus está dizendo para você, antes de você abrir a porta, antes de algo abrir, eu estou ampliando a sua fé, eu estou te levando para um lugar maior de dependência comigo. Eu tenho algo para você, não coloque o ponto final naquilo que é vírgula minha, mas eu tenho um processo para você. O que te sustenta no dia mau é o propósito, então gere propósito. Talvez o pior ciclo que alguém possa estar vivendo aqui, e hoje uma senhora já me abraçou lá embaixo, me chorou muito por isso, e esse talvez seja o mais difícil, e aqui eu vou dar a versão 0.0 do propósito, 2.0, né, do propósito. Talvez o teu caso é que o seu ciclo do dia mau é viver um luto, luto de mãe, luto de pai, luto de filho, luto de vó, luto de casamento que acabou e não tem volta. Para Deus pode, mas um luto. Mas como gerar propósito no luto? É mórbido. Pior coisa que tem é chegar no enterro e falar assim, com uma catástrofe, foi Deus que quis. Não foi Deus que quis? Deus quer matar alguém? Que tipo de propósito e como gerar propósito no luto? Tudo parou. O riso não volta, a cadeira ficou vazia. Mas hoje Deus se aproxima de você e diz assim, sabe qual é a palavra para você? Propósito 2.0 para o luto é ressignificação. Ressignificação. Eu profetizo para você essa manhã que está passando por um momento de luto, que a saudade para você será um jardim onde sementes serão plantadas. Um jardim. O pai que se foi pode florescer, por exemplo, com o seu filho nos braços. A mãe que se foi vai florescer nos netos que estão chegando.
O marido que se foi vai florescer em novas amizades e refazerem destinos. O que te sustenta no dia mau é o propósito. E o dia mau do luto é a ressignificação. Se o choro dura uma noite, pega essa palavra para você. É Deus falando para você hoje, para muita gente aqui hoje. Se o choro dura uma noite, a alegria pode vir pela manhã. Se o choro dura uma noite, você não pode dizer que isso é o ponto final. Deus tem algo mais para você. Ele quer te levar para um lugar muito melhor. Ei, os melhores dias da sua vida não terminaram. Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Eu já estou acabando, mas eu preciso ir para o segundo ponto. Está acabando, fica tranquilo. A pergunta de Elias de Deus o que você está fazendo aqui? Deus está falando, Elias, quer passar pelo dia mau, gere propósito. Mas essa pergunta também traz uma curiosidade. Sabe por quê? Porque para mim seria assim, a pergunta certa seria o advérbio certo. Qual seria o advérbio? O que você está fazendo aqui? Seria o certo? A lógica seria o seguinte, Elias, o que você está fazendo aí? Como Deus em cima, Elias embaixo. Deus no céu, Elias na caverna. Mas não foi isso. Não foi isso. O advérbio cirúrgico de Deus para mim, para você hoje, essa manhã, ei Everton, ei Marcelo, ei Estela, ei José, ei, o que você está fazendo aqui? E nesse momento, Deus estabelece a arma mais poderosa para vencermos o dia mau. A maior arma para vencermos o dia mau é termos a certeza de que Deus está conosco de perto e nunca vai nos abandonar. Aleluia! Glória a Deus. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui e você pensou que estava fugindo para lá, Deus está falando. Eu estou aqui e você pensou que estava lá. Mas o seu lá, diz o Senhor, é o meu aqui. O seu lá é o meu aqui. Você pensou que estava indo para lá, longe na caverna, mas o seu lá é o meu aqui. Eu estou aqui. O que você está fazendo aqui? O que eu acho lindo no texto é que essa pergunta é feita em dois ambientes. Ambiente número 1, verso 3. Elias na caverna, no seu dia mau. Deus na caverna fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí o texto diz que passa o vento, Deus não estava no vento. O texto diz que passa o terremoto, Deus não estava no terremoto. O texto diz que passa o fogo e Deus não estava no fogo. Até que uma brisa suave chega no coração de Elias e ele se levanta e começa a sair da caverna. E ele se coloca à porta da caverna. Presta atenção, a pergunta de Deus no versículo 3 foi, o que você está fazendo aqui? Aqui, Deus no dia mau com ele, Deus age e através de uma brisa suave, Elias começa a ir em direção à luz, a fora da caverna, ao dia bom. E quando ele chega no dia bom, Deus abre a boca novamente, no versículo 13, quando ele vem para fora e fala, Elias, tem algo para falar para você. Dentro da caverna é o aqui de Deus, e fora da caverna, e aí fora do dia mau, Elias, o que você está fazendo aqui? Olha, eu acho isso tão extraordinário. Sabe por quê? O que você está fazendo aqui fora da caverna? O que você está fazendo aqui dentro da caverna? O que você está fazendo aqui? Não é como se Deus estivesse num lugar e Elias estivesse no outro. Não. Esse advérbio mostra que Deus está no mesmíssimo lugar onde Elias está. Isso é lindo, porque é dentro da caverna, no dia mau, Deus fala, eu estou com você. É fora da caverna, no dia bom, Deus fala, eu estou com você. Deus está com a gente e esse faz do dia mau a grande alegria que a gente pode ter, independente do que for, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, mesmo assim, Ele está aqui, todo lá de Deus, todo lá nosso é aqui de Deus, Ele está conosco e nunca nos desamparará. Oh, aleluia! Então saiba, que de dentro da caverna é aqui de Deus, do lado de fora da caverna também é aqui de Deus, porque qualquer que seja o nosso lar, é sempre o aqui de Deus. Oh Senhor,
E essa é a grande conclusão que Davi chega no Salmo 109, ele diz, 139, ele diz assim, para onde me irei do teu Espírito? Para onde me irei? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Tu aí, não é ali, é aí, aqui. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu aqui estás também. Aí eu vou descobrindo que o meu lá no abismo, o meu lá no céu, quando eu penso que sou sozinho, nada mais é do que o aqui de Deus. Você nunca está só. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até aqui a sua mão me guiará, e a sua destra me sustentará, e eu descubro que seja na altura, seja na profundidade, seja longe, ou seja perto, o lá da nossa história é sempre o aqui de Deus. Deus está perto de todos aqueles que o invocam. Você não está só. E continua o texto, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, independente das ondas imensas, ou do mar de brigadeiro, do mar liso, uma certeza nós temos, o lá sempre será o aqui de Deus. Você nunca está só. Aleluia. É por isso, gente, que o salmista diz, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Perto está o Senhor, bem perto daqueles que invocam em verdade. Não se esqueça, na caverna ou fora da caverna, o dia mal passa, porque Ele nos garante que está conosco, e essa é a promessa dEle. Foi o que Jesus fez. Ele olhou para os seus discípulos, antes de voltar para o Pai, e eles estavam espalhados, e Ele falou assim, eu vou espalhar vocês pelo mundo, vocês virão para todos os lugares, e qualquer que seja o lar de vocês, tenham certeza, eu estarei convosco todos os dias, até o final. Eu estarei junto com vocês, e colocarei uma mesa posta, porque no seu dia de mal, no seu dia de dor, que você pensa que quer morrer, eu estarei lá para te alimentar. É Ele, estarei conosco e estará conosco. Por isso que Ele fala, eu sou não só apenas Cristo, mas eu sou Emanuel, Deus conosco. Talvez você se pergunte hoje, e se eu chegar lá no desemprego? Jesus fala para você, o seu lá é o meu aqui, nada vai te faltar. Aleluia. Talvez você se pergunte assim, mas e se eu chegar lá no hospital? Jesus te lembra hoje, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, diz o Senhor, o teu lá é o meu aqui. Meu querido, você pergunta assim, mas e aí se eu chegar lá na solidão? Na solidão, eu estarei com você. Se tomar as asas da alvorada, eu vou estar lá. Se eu for por mais profundo do abismo, eu vou estar lá, diz o Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Sabe o texto certo aí? É perseguirão. É como se Deus estivesse caçando a gente. Bondade e misericórdia, caça aquele cara lá que ele está fugindo da minha graça. O Senhor fala, nem que você queira, o teu lá não vai ser meu aqui é eterno na tua vida, eu estou com você. Aleluia. Que lindo, que coisa linda. Deus sempre vai perguntar, o que você está fazendo aqui? E depois que você responde, Ele vai fazer uma outra pergunta. E aí agora, que você sabe que eu estou aqui? O que você vai fazer com essa informação? Sabe, gente, a minha vontade de verdade é que você responda, Senhor, eu estou aqui descansando minha vida em Tuas mãos, sabendo que o Senhor não tem pedras para mim, o Senhor tem pães. Senhor, eu estou aqui, e eu estou contando as horas para sair, essa é a verdade, mas eu estou maleável, para o Senhor fazer comigo o que só você pode fazer aqui, porque tem coisa que só pode ser feita aqui.
e aprender o que só pode ser aprendido aqui, não pode ser aprendido lá, receber riquezas que só vêm daqui. Eu estou tentando, eu estou de mãos estendidas, porque de ti vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Eu estou aqui, Senhor, hoje, recebendo provisão, recebendo favor, recebendo graça, recebendo misericórdia, para que quando isso tudo terminar, eu diga: não estou aqui, mas diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, me envia, Senhor. Se no meu lugar mau eu fui trabalhado por ti, eu quero ser resposta para o lugar mau de alguém. Eis-me aqui, Senhor. Usa os meus cacos como altar de adoração para ser criado a ti, para que todos possam ver e ser modelo para tirar a gente do seu dia mau, do seu lugar indesejado. Senhor, eis-me aqui, eu estou nas tuas mãos. Uma pergunta, eu tenho duas para fazer. A primeira é: talvez sozinho não dá para continuar, e hoje Jesus te faz um convite. Você quer começar uma vida nova com Ele? Uma vida nova, chamando Ele para fazer parte, pô. É Ele. Esse Deus que não está lá, é o Deus do aqui. E não é lá do Gil Gomes, não, aqui e agora. Também podia ser. Ninguém riu porque ninguém lembra desse negócio. Ou seja, só tem gente nova aqui. É o Deus do aqui. Não é o Deus de lá. Não é o Deus das montanhas. Não é o Deus do céu. É o Deus presente. Estarei convosco. Talvez o que você precisa hoje é começar aqui uma vida nova com Ele. Esse é o seu caso? Você quer começar uma vida nova com Jesus? Feche seus olhos nesse momento. Abaixe sua cabeça. Repita essa oração comigo. Repita essa oração comigo. Diga assim, no seu coração diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha história. Senhor, entra no meu coração. Eu sou teu. Eu te recebo. Cuida de mim, eu me entrego a ti. E assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada? Você orou comigo? Levante sua mão lá no alto se você orou comigo. Levante sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Abaixo lá da galeria, alguém orou comigo? Levante sua mão, onde você estiver. Deus te abençoe, meu querido. Alguém lá na galeria, lá em cima, levanta sua mão. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém? Mais alguém? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje resolveu voltar para o Senhor, esse é o seu caso? Levanta a sua mão onde você estiver, todos de cabeça baixa. Você está afastado e voltando para os caminhos do Senhor hoje? Levanta sua mão onde você estiver. Lá debaixo da galeria. Lá na galeria. Que Deus seja louvado. Todos que levantaram sua mão, levante lá no alto agora. Eu quero orar. Todos que levantaram suas mãos. Isso. Alguém vai chegar em você e a gente vai orar junto nesse momento. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu quero fazer um segundo apelo. Se você está passando por um dia mau hoje, eu queria que esse lugar fosse o aqui de Deus para você hoje. Amém? Você quer entregar o seu dia mau para o Senhor hoje? Para Ele gerar propósito nele? Para que Ele possa te abraçar? Se esse é o seu caso, e eu falo com a igreja agora, fique de pé no seu lugar, dizendo assim: estou aqui, estou passando por isso. Esse é o meu propósito hoje. Eu quero estabelecer um propósito em ti. Isso, fique de pé no seu lugar. Vou esperar todos vocês se levantarem. Quem quiser, óbvio, está passando por esse dia mau, tá? Com isso a gente está falando: Senhor, me abraça
Com isso a gente está falando: Senhor, eu quero propósito. Isso. Todos levantaram? Tem mais alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Ok. Agora eu quero que todos abram os olhos. E eu quero que a gente seja igreja para esse povo agora. Eu quero que a gente seja a boca de Deus. Eu quero que você que está sentado, eu glorifico a Deus. Você não está no teu dia mal. Olha que bênção. Olha que bênção. E sabe o que você pode ser então? Você pode ser boca de Deus para alguém hoje. Eu quero que você olhe ao seu redor. E quem está de pé? Você que está sentado agora, você fique de pé, vá do lado dessa pessoa, dê um abraço nessa pessoa, e você ministra uma palavra para ela agora, e ore com ela, ore com ela. Não levanta quem é, não, a igreja ainda fica sentada. Isso aí. Eu quero todo mundo, e a gente vai abraçar e vai orar. Tem gente que não está com gente ainda, tem gente que não está com gente. É o momento da gente ministrar, a igreja se ministrando, e um cuidando do outro. É como se nós fôssemos boca de Deus hoje, dizendo assim: cara, você não está sozinho. Eu preciso de homens aqui, ó. Tem homem aqui, tem isso, homem aqui. Ajuda a gente. Vamos, igreja, me ajuda aí, gente, por favor. Me ajuda aí, tem mulheres lá atrás. Tem mulheres atrás, todo mundo. Isso não é só para líder de célula. Você é igreja, você pode abençoar alguém, você pode orar com essa pessoa agora. Lá em cima também da mesma forma, não sente. Tem mulheres aqui, ó, mulheres lá atrás também, ó. Mulheres lá atrás. Temos mulheres aqui, ó. Isso, obrigado. Obrigado. Simone, me ajuda também aqui, ó. Isso, com essa pessoa. Isso, ore com ela. Temos uma mulher ali atrás. Temos duas mulheres ali atrás levantadas. Três. Nós precisamos abraçar esse povo nesse momento. Josi, abraça ela para mim. Simone, vai lá atrás. Vai lá atrás, ó. Aquelas duas mulheres que estão lá, tem três lá. Isso. Hoje todo mundo vai sair daqui com um abraço e a gente vai se ministrar. Temos duas mulheres lá atrás. Gente, eu vou me prolongar. A gente precisa nesse momento interceder pelo povo. Tem gente sozinho. Eu não quero ninguém sozinho, gente, nesse momento. Ninguém sozinho. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Agora presta atenção aqui. Eu quero que todos fiquem de pé. Todos fiquem de pé. E nós vamos declarar essa oração agora. Nós vamos declarar essa oração. Diga assim, ó: se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Você pode declarar isso, dizer: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Vamos cantar de novo? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem.
céus e terras, meu Deus não falhará, teu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Agora eu quero que você seja a boca para a pessoa que está do seu lado, que você seja a boca de Deus para ela. Canta assim, ó, circunstâncias, diga assim, ó: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu. Agora, a outra pessoa, você vai falar a mesma coisa, diga: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor, tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o Senhor não falhará. Teu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Eu nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que a sua mão não apenas seja compreendida a respeito do que está sobre nós, mas que hoje o Senhor nos dê o presente de senti-la. E que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Deus Todo-Poderoso hoje seja percebido como amigo, porque todo o seu lar, hoje nós entendemos que é aqui. Obrigado pela sua presença. E que o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Excelente semana, gente. Beijo. Faz milagre acontecer.